Conosco na linha, Dr. Diego Cassoldosa, neurologista, neurocirurgião, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo. Dr. Diego, seja bem-vindo à Rádio Planalto, bom dia. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, com esses ouvintes maravilhosos aí da Rádio Planalto, conversarmos um pouco aí sobre esse assunto aí muito importante, né? O Dia Nacional do Parkinsoniano, isso, né? É hoje o Dia Nacional do Parkinsoniano, doutor? Isso, é hoje. Existe também, dia 11 é o dia daí internacional ali, o Dia Mundial da Conscientização, né, da doença de Parkinson. Sim. Então tem esse dia 4 aqui que é o nacional e o dia 11 é o internacional. O que é o mal de Parkinson, doutor? Então, essa doença de Parkinson é aquela doença, né, que geralmente a pessoa conhece como o tremor, mas a forma até mais comum dela, e é bom a gente difundir isso, né, é a forma chamada rígido-acinética. É aquela forma em que a pessoa fica mais travada, mais lentificada, né, parecendo um andar meio de robô, e também tem tremor. Quando tem aquela outra forma de tremor, é a forma tremorogênica que a gente chama, né, onde o tremor predomina. Então essa doença, ela é uma alteração dos neurônios produtores de dopamina. Sim. Essa dopamina é um neurotransmissor que ajuda nos movimentos voluntários, né, a serem esses movimentos mais finos que a gente consegue fazer. E essa falta, então, dessa dopamina, que vai acontecendo nos neurônios ali da substância negra, um local pequeno ali do cérebro que produz isso, a pessoa acaba tendo esses sintomas, então. Ah, certo. Essa é uma doença que afeta as pessoas já numa idade da vida um pouco mais avançada, doutor. Isso, né? Geralmente ela inicia ali após os 50 anos, mas existem formas mais raras, né, que é a precoce, antes disso ali dos 30, e a juvenil, que até pode acontecer ali na adolescência, início da fase adulta. São bem mais raras de a gente ver, né, e o predomínio realmente é a partir dos 50 anos. Sim. E quais são as causas? É genético? Explica um pouquinho, né, do que desencadeia. Existe também a causa genética, onde a gente vê famílias daí com várias pessoas, né, tendo essa doença, mas a maioria tem genes envolvidos, né? Praticamente essas doenças todas têm algum gene envolvido, e a gente conhece vários deles, mas é de uma forma que a gente chama esporádica. Então não precisa ter algum familiar com a doença para que ela ocorra. Então, né, é o que a gente encontra na maioria das vezes. Acaba investigando, mas não tem ninguém, outros familiares com essa doença. Sim. Uma pessoa aí, um jovem adulto que tem na sua família histórico, né, lá pais, avós com Parkinson, ele tem alguma coisa que ele possa fazer, algum tipo de prevenção ou não há? Infelizmente ainda não há, né, como prever, e não tem, né, fazer uma prevenção eficaz e nenhuma medicação que a gente consiga, né, tratar aí no início e que evitaria muito a progressão da doença. Sim. Existem, né, muitas pesquisas, mas ainda nada de muito oficial. O que a gente fala sempre é aquela, né, que a gente tem que controlar tudo, a alimentação, fazer atividade física, manter uma vida, um hábito de vida saudável. Isso nos ajuda a várias doenças, né, ao menos a gente conseguir ter um controle ou que ela se lentifique mais, né? Mas assim, de efetivo mesmo, infelizmente, ainda não temos. E a partir do diagnóstico, a partir do momento ali que a pessoa está já com os sintomas, o que tem de tratamento hoje? Nós temos agora, né, várias medicações, tem uma nova, foi lançada o ano passado, então assim, nós temos um armamento, né, vamos dizer assim, medicamentoso muito bom, bem eficaz. Tem algumas linhas que aí depende de cada médico, né, começar com uma ou com outra medicação, isso é uma escolha bem individual e de acordo com a idade também a gente leva em conta e com os sintomas, para saber qual das ações nós vamos iniciar a parte de fisioterapia também, fonoterapia, algumas vezes é importante fazer, né, a parte dos exercícios físicos, essa terapia complementar é muito importante mesmo. Sim. E existe também a parte cirúrgica.
Então, dependendo, né, das indicações ali, principalmente quando começa a ter efeitos colaterais das medicações, progressão da doença, nós podemos fazer o que a gente chama de estimulação cerebral profunda, que é chamado DBS. Então é um aparelho, né, que a gente introduz um eletrodo no cérebro e controla ele como se fosse um marca-passo, né? A gente consegue ter um controle, então, desses sintomas também. Sim. Estou conversando aqui com o Dr. Diego Cassoldosa, que é neurologista, neurocirurgião, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo, sobre a doença de Parkinson. Doutor, até que ponto a doença de Parkinson pode chegar? O paciente aí, se não fizer um tratamento adequado, até onde ela evolui? Ela pode ser muito complicada, chegar em pontos assim que a pessoa precisa de ajuda para caminhar, numa cadeira de rodas, ficar restrita ao leito mesmo, sem conseguir até, né, se alimentar direito. Sim. Pode chegar nesses quadros bem avançados. E até mesmo cerca de 20% das pessoas nos quadros avançados podem desenvolver uma demência do Parkinson, que a gente chama. Seria algo semelhante com o Alzheimer, né, mas que seria relacionada à doença do Parkinson. Sim. Então, né, nós temos estágios leves a esses mais críticos. O que a gente vê, assim, que é mais nítido para as pessoas é aquele tremor nas mãos, né? Isso. Esse, assim, é o que mais chama a atenção. Sim. E que é mais fácil de identificar, né, para uma pessoa que não conhece a doença. Mas essa não é a forma mais comum, né? Então, como falava no início, a forma mais comum é aquela em que a pessoa fica mais rígida, mais lentificada, um caminhar, aquele arrastando os pés, é uma postura quase de esquiador, que a gente chama. Ela fica mais com o tronco fletido, os braços mais duros para caminhar. Essa é a forma mais comum. Olha só. Então a gente tem que, né, prestar atenção nisso. Se você começar a sentir algo diferente ou notar algum familiar, bom consultar, né, com um neurologista para tirar as dúvidas. Sim. E nem todo tremor também, que às vezes a gente recebe muitos casos, né? Existe o tremor essencial, que é um outro tipo de tremor, que também é genético, e às vezes várias pessoas na família têm esse tremor nas mãos, no queixo. Então também a gente tem que diferenciar isso, né, do Parkinson. Tá certo. 11h39, doutor Diego, muito obrigado por nos atender, uma boa semana aí no seu trabalho, um grande abraço. Obrigado, muito obrigado a todos e até mais, grande abraço.